Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependente do horário que forem escutar. Que sintam-se muito acolhidos no nosso bate-papo hoje. Eu, a Kelinha e a Gislaine, sobre um tema muito bacana. Kelinha, tudo bem por aí? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que foi encontrar esse vídeo. Gislaine, seja bem-vinda, né, no nosso canal. É um prazer, né, ter você aqui. Ela é a esposa do Alisson e a gente sempre convida uma pessoa, às vezes, né, quando a gente pode convidar, a gente convida os amigos mais próximos que também se interessam, são simpatizantes ou mesmo estão engajados na espiritualidade. É um prazer poder conversar com você, né, hoje, sobre muitas coisas, dentre elas o sagrado feminino, que é uma coisa que cabe muito a todas nós, principalmente você que está de parabéns, está gestante, né? Boa sorte para você. O que você aí tem a dizer pra gente? É um período muito único, né? Único para cada mulher, único de cada gestação. E é só vivendo para saber. A gente pode ler, pode conversar, pode ouvir relatos, mas só a pessoa vivendo na pele, sentindo mesmo, para saber como é essa experiência. Muito bem. Kelinha, temos uma participação também da Vivi. Daqui a pouco, a cada pouquinho ela tá aparecendo aí. Bem-vinda, Vivian. Pela casa, já trouxe até brinquedinho aqui pra gente brincar junto. Então hoje tem a participação de Vivi Eleonora também. Vivi Eleonora, nossa filhinha. Ai, que nome lindo! E a segunda participação dela, porque quando a gente convidou a nossa amiga Eliane, ela tava por aí, né? Deu o ar da graça já. É verdade. Então é a segunda participação dela. Toda razão. Kelinha, eu gostei muito do tema. Eu acho muito bacana falar do feminino, que é imprescindível, ainda mais quando a gente fala das energias yin e yang do universo, né? Correto. Você sabia que por mais que eu seja homem nessa vida, meu yin é muito maior no meu mapa astral do que o yang? Eu sou... comigo eu sou 70% yin, né? Um Sim. pouquinho, por média de 30% yang. Olha... isso acontece. Isso acontece muito. E vejo como é importante o equilíbrio, né, das duas, né? Sim. A pessoa quando tá muito yang, só atividade, já se desliga das situações já de arte, das artes, né, do amor com a família, é mais movimento, né? A pessoa não tem muito esse contato do amor, que é o lado feminino, né? Sim. E isso a gente vai vendo eu até separei, pensando nas cartas de Cristo, que a quarta carta fala a respeito do masculino e o feminino, que não são só corpos, né, que a gente recebe, mas existe um propósito para se desenvolver nesse corpo. Então cada um tem encarnado, ou uma mulher ou um homem, tem suas respectivas coisas a evoluir nesse ponto, como masculino e feminino, né? E isso é bem interessante a gente ir analisando por que reencarnou como um homem, por que reencarnou como uma mulher, os seus propósitos na vida. Né? Ô, titia Kelly. Obrigada, filha. Ô, princesinha, que coisa mais linda, né? Uma gatinha essa princesinha, Vivian. Vai crescer no canal, né? Já tá aí desde pequena. Imagina ela dando opinião com 14, 15 anos, 12, né? Aí com a gente, né? E realmente, duas forças, masculino e feminino, precisam estar equilibradas. E como aqui no nosso mundo se polariza muito para um lado ou muito para o outro, então houve a época do machismo, né? Que se polarizou, o homem podia tudo, né, e a mulher não podia nada. Só que agora, né? Quando a gente puxa muito o pêndulo para um lado, já é uma lei, é um extremista, a lei da compensação, se pende muito para o outro lado. E aí as mulheres estão perdendo o senso do feminino, né? Porque feminista não é ser feminino, muito pelo contrário, né? São partidos que entram contra todo o poder do feminino, a começar pela criação, o dom de gerar, o dom de ser mãe,
Daí, né, esses movimentos apoiam o aborto, né? Tirando esse poder feminino, né, o poder de cuidar, o poder de nutrir. É claro que isso sim deve ser uma opção, não uma imposição como foi no passado. Hoje nós podemos escolher ter ou não filhos. Hoje nós podemos escolher muitas coisas com quem nós casamos, né? Uma mocinha da Idade Média chegava em casa com 12, 13, 14 anos e os pais diziam, aquele ali vai ser teu marido, às vezes uma pessoa de 40, 50, por aí. Porque também a média de vida era curta. Então hoje a gente tem muita liberdade. Só que o feminino foi muito desviado pelo lado da opressão e agora se confunde, né, libertinagem com liberdade. Então, se ancorar no sagrado feminino, né, desde o passado sempre existiram, né, os deuses antigos e sempre ao lado as deusas. E hoje no mundo moderno não é diferente. A gente tem a figura de Jesus, tem a figura da Virgem Maria, né, tem a figura de Gaia, né, nosso Cristo planetário feminino, porque a gente tem aquela ideia de os cristos, né, os demiurgos, os criadores só, né, os masculinos, né, e a força feminina também evolui a ponto de ser criadora, né. Então nós temos aí um Cristo planetário que criou esse mundo, né, Jesus, nosso mestre amado Sananda, e com o auxílio, né, de Gaia que está aprendendo com ele, até no livro do Mano, Acima do Céu, Uma Jornada Além das Colônias, né, ela fala um pouco disso, que ela está aprendendo, gerenciando esse mundo, ela está aprendendo com ele para um dia ser capaz de ter o seu próprio planeta. Então é uma coisa assim que o feminino também evolui, o feminino também é criador, também chefia, também governa, só que é uma outra governança, ela é mais suave, né? As duas energias são muito boas, mas em conciliação, né? Não são boas quando estão brigando entre si. Porque é preciso sim conquistar, proteger pela força, né? Mas é preciso também ter o amor, a intuição, é preciso ter o cuidado, não só através da força. Quando a gente cuida, nutre, né, acolhe, o acolhimento também é uma forma de proteção. Mas o homem, ele protege através da força, né? E aí quando ele está mais espiritualizado, ele também aprende que o acolhimento é uma forma de proteção. E bem válida também. Né, porque às vezes o acolhimento desarma a pessoa que é violenta, né? Então isso é muito interessante a gente pegar e ressaltar isso. Então a Virgem Maria é um exemplo, né, desse sagrado feminino de alguém que veio aqui, que não é alguém que está no lugar de Deus, obviamente, mas é alguém que evoluiu a ponto de ser um modelo pra gente, né? Então isso é uma coisa muito bacana mesmo. Aqui no Brasil tem muito disso, Nossa Senhora, porque é uma coisa mais atual, né? Existiam já desde os tempos antigos, né, as figuras sagradas femininas responsáveis, né, pela geração, que infelizmente desvirtuou esse caminho para cultos da fertilidade, enfim. Mas tirando isso, sempre teve essa dedicação à beleza, ao conforto, à geração. Isso é muito nosso, né? Então é uma coisa que vale a pena ressaltar. Isso é uma coisa muito bacana. Tem alguma leitura aí a respeito aí, bacana? Você sempre prepara as coisas, né? Preparei aqui, olhando lá, porque eu lembrei da situação lá em Vênus, como é que era, aquele Sadraque relatou no Acima do Céu, né? Como que eles separam lá a situação, e tem uma fala muito legal da irmã Ursa, venusiana, né? E ela fala o quê? O que ela esclarece lá a respeito do homem, da mulher, e lá eles têm os Fícis também, né, Kelinha? Bem interessante. Aliás, para mim, porque tudo que é novo nos choca um pouco. Foi um dos capítulos do livro que foi mais difícil de ser feito, porque eu pensei, meu Deus, né? Tem o homem, tem a mulher, aqui já tem vários problemas, né? Vários problemas não resolvidos, mas lá é Vênus, né? Enfim. E aí eu digo, meu Deus, tem o homem, tem a mulher e tem um terceiro aspecto da sexualidade, ainda tem os Fícis, né? Como é que eu vou falar isso? Mano, você vai ter as palavras certas, né? Não vai virar um escândalo, não vai virar uma polêmica. Ele falou, olha, eu tô aqui para instruir, eu tô para passar informação, né? É o nosso papel, né? Se eles vão aceitar ou não, também, né? Cabe a cada um. E aí a gente pegou e fez esse capítulo, e para mim foi muito difícil, eu fiz com bastante dificuldade, né? Porque eu sou uma pessoa assim que, como eu digo, eu tenho as minhas coisas para se resolver. E aí, não que eu fiquei com preconceito, mas eu fiquei com medo de esclarecer de uma forma escandalosa, né? Que a gente tem que ter cuidado para escolher palavras, principalmente para informações novas. E realmente, lá é um terceiro aspecto, na verdade, lá em Vênus,
o feminino se divide em duas partes, né? O masculino é uma parte e o feminino se divide em duas partes. Então tem, né, os físis, que são os geradores, né? Eles incubam, né? A parte de gestar é com eles, mas a mulher dá o óvulo e o homem espermatozoide, né? São 3 aspectos. E o físis, ele tem a capacidade de gestar, e se ele não quer, se ele não prepara o corpo dele para isso não acontece. Ele tem essa escolha na mão, e aí são muito respeitados por isso, enfim, é bem bacana, assim. E eles são tão sensíveis, são mais sensíveis ainda que as mulheres, então eles têm uma espiritualidade, uma intuição ainda mais aguçada, responsáveis pela liderança religiosa e governamental do lugar, né? Então é bem bacana, assim. Dá uma falada aí, Alisson, dá uma lida na irmã Ulce nas declarações dela. Ela resume uma parte bem interessante, dizendo o seguinte: o que ela falou? Estão vendo a beleza dos móveis, da música e da decoração? Estas são responsabilidades das nossas mulheres que cuidam da beleza, das artes, dos partos e da medicina que trata dos mais jovens. Essa é o que ela resumiu as responsabilidades das mulheres em Vênus: beleza, arte, parto e medicina dos mais jovens. Dizendo também que os nossos homens, porém, cuidam das ciências, da engenharia, das fábricas e da medicina referente aos mais velhos. E os homens também são responsáveis pelo destino dos corpos dos mortos e cuidam dos que estão prestes a morrer. Olha como eles separam bem as atividades entre mulher e homem em Vênus, né? E as crianças cuidam das plantas e domesticam os animais, enquanto os físis, que daí o que a Kelinha estava falando, que é o terceiro gênero, né? Será que podemos dizer assim, Kelinha? Exatamente. De Vênus, né? Tem o masculino, o feminino e os físis. São responsáveis pela governança e pela condução espiritual dos habitantes do nosso mundo. Todos aqui têm obrigações a cumprir e seus direitos valorizados. Todas as funções são decididas naturalmente de acordo com as aptidões da mente, do corpo e das emoções, sem machismo, feminismo ou ficismo, seja lá o que for. Isso é coisa de vocês. Então, trazendo bem claro como que eles separam, né? Reencarnou num corpo feminino, vai ter suas responsabilidades, né? Como mulher, não cobra ninguém, né? E tudo visto como as aptidões de cada um. Olha só que legal, né? Da mente daquele corpo que reencarnou, daquele espírito, né? A consciência que lá reencarnou, do corpo dela e das emoções também. E aí, eu fico pensando que numa casa assim, ninguém fica sobrecarregado. Ninguém. Porque, imagina, né? Não tem essa de a mãe acorda cedo, tem que tratar o cachorro, tem que acordar a criança para ir para a escola, né? Tem que consertar, né, a pia, porque tem muitas mulheres aqui que reclamam, né? Ah, eu pedi já pro meu companheiro consertar 3, 4 vezes, ele ainda não consertou, né? Às vezes os companheiros se queixam das mulheres, e aí não, cada um tem a sua função definida, né? Então, cada um já tem a sua profissão de acordo com a sua aptidão, de acordo com o que o seu corpo foi preparado para ser feito. Aí tem pessoas que podem questionar, né? Como a Ágata estava nessa excursão e ela questionou, tá, mas se uma mulher quiser muito ser uma engenheira, ela não pode, só porque ela é mulher? Aí a irmã Úrsula respondeu, olha, poder pode, ela pode se ela quiser, né? Só que ela não vai fazer, porque ela sabe que ela não vai ser feliz fazendo isso. Ela não vai se empenhar legal, porque ela vai... Não é para as emoções dela, não é para o corpo dela, não é para o cérebro dela. Assim, poder nós não proibimos, se a pessoa quiser, mas aqui a gente tem senso, né? Então a gente já sabe o que é melhor para quem, né? Mas tudo não é nada obrigado, é extrema liberdade. Não é tipo assim, lugar de mulher é na cozinha, lugar de homem é na obra. Não é assim que funciona, apesar de parecer, né? Então tem toda uma liberdade. Só que é a mesma coisa, eu sou uma pessoa muito magrinha. E o Alisson já é uma pessoa bem alta, bem forte. E aí, vamos supor que eu e ele vamos fazer uma obra social, né? Eu sou uma pessoa, eu gosto de cantar, eu gosto de falar poesia, eu gosto de conversar. E o meu corpo é muito pequeno. E o Alisson, ele tem uma força. Então imagina se de repente o Alisson fala assim, não, Kelly, você vai puxar as cestas básicas e eu vou cantar e falar poesia pra galera. Pois né?
Aí tá derrubando o trabalho social não vai ser bem sucedido. Eu vou na terceira cesta básica que eu vou fazer. Verdade, Kelinha. Eu tô até vendo um pouquinho da carta de Cristo, a carta 4, para quem quiser se aprofundar um pouco nesse tema de masculino e feminino. O Cristo na carta traz muito claramente que é muito necessário a gente aprender realmente quais que são as responsabilidades, né, de cada um e ver que somos iguais, né? Por mais que nasce em um corpo masculino, nasce em um corpo feminino, é igual, não é um que é maior do que o outro. Essa ignorância de que o planeta realmente, até os dias atuais ainda, né, não é como antigamente, mas sempre foi dominado pelo homem, né, por causa da força e pela a parte masculina de ser o yang e também o desenvolvimento da inteligência através, né, do movimento e assim por diante. O homem se sobressaiu sobre a mulher e achou a mulher como inferior, né, como que fosse utilizada para servir o homem, né? E isso a gente pode perceber até pelo direito dos votos, recentemente, das mulheres ter direito a votar, a parte da ciência, quantas vezes, né, que as mulheres não tinham voz. Você vai ver as fotos dos prêmios Nobel, é só homem, né? Mulher não tinha como estudar, né? Muito difícil, né, para a mulher no planeta Terra até então, né, poder ter voz realmente científica, inteligência, poder votar, ser igual, né? Segundo a igreja, não tinha nem alma, né? Segundo a igreja antiga, nem alma a mulher tinha, né? Se contava, tantos... Eu tô vendo que os tempos já estão mudando, já, né? A forma já não é mais dessa forma como que se vê no mundo. Né? Acho que a gente tá passando por uma mudança de energia no planeta, recebendo, as pessoas estão despertando, estão falando de espiritualidade como nunca falamos antes, abertamente em rede social, YouTube, as pessoas com o celular na mão estão recebendo as informações. A pessoa que se conecta com essa frequência vai receber, vai achar, naturalmente vai aparecer na mão de cada um, né, esse conteúdo. Então, inclusive quem está escutando aí, né, é alguém que já realmente abriu-se a esse caminho, porque se a pessoa não tem interesse, ela simplesmente desliga, né? Opa, tá falando de vida em Vênus, né? Que loucura, né? Vamos pensar, né? Oh, que loucura, estão viajando, que história é essa, né, Kelinha? Muitos, mas as pessoas que chegaram até aqui provavelmente são pessoas que têm realmente a abertura de pensar que existem, os planetas são todos habitáveis, né? Em outras, as pessoas olham lá na 3D, lá em Vênus, né? O planeta onde está o efeito estufa desenfreado. Penso, que mentira, vocês estão falando aí, como é que vai ter vida lá? Sim, mas a vida é em outra dimensão. É na quinta dimensão, né, Kelinha? Não é na terceira dimensão. É na quinta, é uma dimensão além, igual a dimensão onde estão os irmãos desencarnados, né? Estão vivendo aqui no planeta Terra junto com a gente, só que em outra dimensão. Sim, mas ainda na escala física, né? Uma escala física mais sutil e... Ô, Kelinha, tem que ter a mente aberta, né, pra aceitar essas coisas. E como a gente fala aqui, a gente dá informações, mas não impondo, né, como verdade absoluta. Nós acreditamos, obviamente, no que a gente está dizendo, senão a gente não repassaria a mensagem. Mas cabe de cada um, né, botar na balança aquilo que é mais racional, aquilo que não é, né? Mas com o tempo eu acredito que a ciência vai provar muita coisa, como já tem provado até então. As bactérias não existiam e tudo mais, né? E as coisas estão cada vez mais sensíveis, os aparelhos estão cada vez mais sensíveis, né? Existem muitos raios, ondas que nós não conhecemos. Então isso aí é uma coisa que cabe ao tempo dizer se o que a gente fala casa com a realidade ou não, né? Mas nós estamos aqui para passar as nossas informações de acordo com o que eu posso ouvir, o que eu posso ver, de acordo com o que nós estudamos ao longo de muitas obras, né? Que a gente vai estudando. A Revista Espírita fala muita coisa. Eu gosto muito das obras de Kardec, até sobre essa questão do masculino e do feminino. Tem uma pergunta lá que Kardec pergunta para os espíritos sobre o direito das mulheres e dos homens, e aí o espírito responde. Só que eu não sei o item agora porque eu sou péssima com números. Mas ele diz assim, olha,
Homens e mulheres têm o mesmo direito, não as mesmas funções. Eles são bem objetivos, assim, né? Então, eu tenho o direito de votar, eu tenho o direito de voz, eu tenho o direito, né, de ganhar um salário igual, mas as mesmas funções, ele diz que não cabe, justo por causa da questão orgânica, né? O cérebro trabalha de uma forma diferente, é o mesmo cérebro, mas trabalha de uma forma diferente. Tem mais músculos, a mulher tem mais gordura. Isso para falar, assim, de diferenças gritantes, assim, né? Isso sem falar outras diferenças de energia, de psique e tudo mais, né? Então, se a gente quiser ficar brigando com os meninos, né? Ficar querendo roubar a profissão deles e eles brigar com a gente, quiser roubar nós, tudo bem, né? O ser humano tá aí pra gente fazer as nossas coisas, né? A gente tá aí tentando acertar, e vamos errando até acertar, até ver que não. Vamos fazer do jeito que foi nos aconselhado que vai funcionar melhor, né? Porque cada um tem o seu lugar. Imagina lá, até as crianças têm função. Adulto não domestica animal, né? Então, assim, ninguém fica no ócio. Cada um tem o seu lugar. Eu lembro que de uma outra vez a gente falou sobre as energias, sobre cada um na casa, dentro da família, ter uma função e ter um grau de importância. O quanto isso equilibra, né? Você imagina uma pessoa que faz tudo, daí tem lá no canto uma pessoa que não faz nada. Isso é uma realidade nossa aqui, né? Por quê? Porque um vive tentando solapar o caminho do outro. Não tem cada um a sua função. Então, tem essas divisões. A função do idoso, da criança, do homem, da mulher, do adolescente. Cada um está na sua fase e tem que ter funções de acordo com a sua fase. Né? Porque se eu sobrecarregar uma criança, ela vai desanimar, né? E se eu dar menos função para uma pessoa que pode fazer mais, ela vai se acomodar, né? E daí depois a gente reclama, né? Por que as coisas não funcionam, mas a gente conduz os mais novos, né? Então a gente precisa ficar muito de olho nisso, assim. E não é uma coisa fácil. Viver dia a dia não tem manual de instrução, a gente vai descobrindo, né? Os orientadores nos mostram algumas coisas, né? Mas a gente vai descobrindo ao longo do tempo a respeito, né, de como funciona as coisas. E o Sananda fala sobre a maternidade, né? E ele pega num tópico, né, que é muito interessante e desafiador. Falar de sagrado feminino, falar de mulher, muito, né? Falar o que eles pensam da gente é uma coisa desafiadora, porque aí entra em vários temas. A gente estava conversando antes de começar a gravação, que não é possível falar de feminino sem falar de maternidade, sem falar de algumas coisas, né, de casamento, sem falar de cuidados, né, de nutrição, de cuidado, de aconchego, porque é o nosso papel, né? Então, isso, e sem falar de intuição, não tem como falar de mulher sem falar de intuição, né? Porque aqui nesse mundo a intuição da mulher é um pouco mais ativa do que a do homem por questões de comportamentos repetitivos que foram se estabelecendo ao longo dos tempos. Não é em todos os mundos assim. Tem lugares que o intuitivo é muito mais masculino que o feminino, né? O que eu faço ao longo do tempo vai determinar como vai ficar meu corpo, como vai ficar minha mente, como vai ficar minhas emoções. E ao longo das encarnações é a mesma coisa. Então o Sananda aborda lá no Chaves de Sananda o tema da gravidez indesejada, né? Que muitas vezes a mulher ela não acha legal, de forma inadequada, até mesmo na questão do estupro, né? Que tem pessoas que falam, né, da questão aborta ou não aborta, né? Então, muitas vezes aquela criança chegou ali porque ele tá devendo para a mãe tá devendo para ele, e às vezes ela tá em condutas muito desenfreadas, às vezes o filho também teve em condutas desenfreadas, e eles se socorrem, se amparam, sem saber que estão se amparando. Quando um não aceita o outro, se emaranham ainda mais em débitos piores, né? Então eu gostaria que você desse uma olhadinha, é bem legal. Eu até queria, ouvindo, estava ali atendendo a Vivian, mas estava te ouvindo, Kelly. E nisso que tu falou, né, sobre a divisão de tarefas, de trabalho, né? E aí trazendo o exemplo ali que vocês trouxeram de Vênus, né? O quanto que... Por que facilita às vezes lá, né? Vamos pensar assim, no nosso ponto de vista daqui, do meu talvez, né? Um primeiro contato com isso. Porque é muito claro. Quando fica muito claro as tarefas, fica consciente, fica dito, comunicado ao outro, as coisas fluem, né? Então, quando a gente vai, igual que tu estava falando, né?
Acho que o feminino e o masculino, eles são coisas separadas, mas ao mesmo tempo eles ganham esse contorno na junção, né? Então, quando a gente está em relação, não só uma relação amorosa, né? Mas aqui vamos trazer agora esse momento, assim, ó. Por exemplo, no meu relacionamento aqui com o Alisson, né? A gente desenvolvendo a maternidade e a paternidade juntos. Muitas coisas são desafiadoras no sentido de novidade até então, né? Tanto para o Alisson quanto para mim, né? A Vivian foi totalmente novidade. Nenhum de nós tinha tido contato e experiência com criação de bebê tão pequeno. Então foi novidade para nós dois. E ao mesmo tempo, naturalmente, algumas coisas são demandadas mais da mãe do que do pai. E é uma coisa natural. E ao mesmo tempo, a mulher, né, o casal como um todo tem que... O cuidador principal, vamos colocar assim, né? Ele precisa ter o discernimento e não entrar num jogo do tipo assim, eu estou fazendo mais do que você não faz nada. Eu acho que isso é um caminho que, se a pessoa entra num estado comparativo das tarefas, só tendem a perder o casal. Sim. Né? Só tendem a perder, porque assim, não dá para comparar. O meu papel desenvolvido na vida da Vivian é um papel diferente do que o Alisson desenvolve. Em alguns momentos eles se assemelham, mas são diferentes. Tem momentos que é muito mais eu, tem momentos que é mais o Alisson, né? A gente vê no dia a dia que tem momentos que ela tá comigo e o Alisson não está, tá em compromisso. Ela fala, cadê papai? Né? E aí ela quer o papai, ela acorda de manhã e antes de fazer a rotina ela quer ir lá ver o papai, dar o bom dia e tal. Da mesma forma como tem momentos onde que o Alisson tá em casa e vai fazer ela dormir e tal, ela quer a mamãe. Mas não quer dizer que ela quer um outro. Naquele momento ela quer os dois, sabe? Uhum. Então, ao mesmo tempo, nessa construção da criação da Vivian, a gente aprendeu, e aí eu falo por mim assim, de não entrar nesse jogo comparativo, né? E aí, como tu falou, se às vezes um tá sentindo que tá ficando mais pesado, né, tá sendo mais puxado, eu acho que é muito importante comunicar ao outro para ter esclarecido, e aí o outro, dentro da sua possibilidade, vai ver o que ele pode contribuir, talvez um pouquinho mais ali, porque não que ele não esteja fazendo ou deixando de fazer, às vezes ele tá num outro ponto de vista, né? E tem mais uma coisa, você falando em deixar as coisas bem claras, né? Porque realmente lá é tudo muito estabelecido, já tá tudo claro. E o Sananda também deixou isso bem claro. Ele falou, olha, a criança, ela não precisa confiar na mãe. A relação da criança com a mãe é instintiva. A confiança se desenvolve com o pai. Então, crianças que, né, precisam do homem, do papel pai, avô, para que elas estabeleçam autoconfiança. Porque o pai vai ter que provar que ele é merecedor da confiança. Todo dia. A mãe é diferente. É uma outra comunicação. Elas fizeram parte do mesmo corpo. Então é uma confiança instintiva. Mas o que a mãe precisa, né, provar para a criança? Não é que ela precisa confiar e que ela é confiável. Aí ela tem que provar que ela também é capaz de ser forte. Porque é uma coisa muito instintiva. Ela tem que racionalizar esse amor, né? Esse é o desafio da mulher. Racionalizar. Para não ser joguete das emoções, não ser manipulada pelos filhos. Né? E o amor do homem, ele é muito racional. Então ele tem que emocionar esse amor. É um desafio que a gente tem de emocionar o amor, né, masculino com o filho e racionalizar um pouquinho, né? Até na figura do Yin Yang que o Alisson citou, tem um pinguinho branco no preto, um pinguinho preto, justo para ter esse equilíbrio. Então, assim, o papel é exatamente igual, totalmente, né? Só que cada um em funções diferentes. E o Sananda disse assim, ó, toda criança tem que ser educada por um homem e por uma mulher. Não importa quem sejam, mas tem que ser uma figura feminina e uma figura masculina, porque se for educada por uma figura só, vai ficar faltando coisa. Aí eu sou insistente, eu perguntei, tá, e as crianças que são órfãos, são filhos de mãe solteira, que, né? E aí ele disse, não importa quem sejam as pessoas. Podem ser dois amigos, pode ser um professor e uma professora, pode ser, mas tem que
Porque o jeito que funciona a mente masculina, o jeito que funciona a feminina é diferente. A criança precisa desses dois alicerces na criação. É lamentável que tenham muito, ele até falou, é lamentável que tenham muito poucos professores na primeira infância. Você vê muito professor no ensino médio, né? Eu não sei se por preconceito, medo de pedofilia, eu não sei qual é o problema, mas é difícil você ver um professor, né, ali cuidando na creche. Preciso mais dessa figura. Você ressaltou isso porque tem crianças que não têm o pai presente, né? E os homens geralmente se interessam pelo ensino médio, eles têm esse medo de que não vai dar certo se eles começarem, né, ali na pré-escola, na crechinha, né? Eu tive a sorte de ter um professor de educação física, assim, já de cara, né? O professor Flores, o professor, assim, eu tive já cedo, né? Essa presença deles, assim, na escola já, professora Mauri, vários professores, assim, que no comecinho da minha vida já estavam, o homem, ele passa muito autoconfiança, força, ousadia, né? São coisas que, porque a mãe passa cuidado, aconchego, ela passa intuição, ela passa outras coisas, espiritualidade. O homem também passa espiritualidade, mas a espiritualidade do homem, ela é muito mais letrada, ela é muito mais, né, mais de disciplina. Nossa espiritualidade também tem disciplina, mas é muito coração, é muito sentir. Então, assim, as duas figuras é preciso na criação de uma criança, independente se é o tutor, se é o pai e a mãe, se é o avô e a avó, mas precisa das duas figuras ali, né, presentes, ou o professor e a professora. Ele falou que é indispensável isso. E como a gente vê que tem muita criança sendo criada por um lado só. É claro que eu admiro. Pai solo, mãe solo são guerreiros. Eu sou mãe solo também. Mas eu conto aqui com a ajuda do meu pai, à medida do possível, né? Para que eles tenham essa presença, né, paterna. Isso é importante, isso ajuda bastante. Dá um norte, pelo menos. E mesmo assim eu vejo problemas. Mesmo assim, com a ausência do pai, eu vejo algumas lacunas que às vezes se mostram. Só não são maiores porque meu pai está por aqui, né? Então é indispensável as coisas e a gente faz as coisas ao nosso modo. E a questão da função também, a nossa realidade aqui, as mulheres hoje em dia trabalham, né? Não é como antigamente, todo mundo trabalha. Então, claro que daí como as mulheres trabalham, os homens ajudam na função de casa, muito legal isso, né? Até um médico falou que o homem não tem que ajudar, tem que dividir as tarefas quando a mulher trabalha, né? Porque é muito puxado. É muito puxado. Apesar de nós sermos mais resistentes, nós não temos tanta força física. E é engraçado porque você vê, um homem ele trabalha o dia inteiro, quando chega de noite, ele está cansado, né? A mulher, ela também está cansada, não é que ela não está, mas ela aguenta um pouquinho mais. Ela chega do trabalho e não para. Ela não consegue parar, não é nem que não pode. Às vezes o homem dá a liberdade dela parar, mas tem que falar para ela aí, desacelera, porque ela ainda tem resistência. A força não é tanta, mas a resistência é bastante. Tem relatos que nos campos de concentração, os homens trabalhavam, sofriam as torturas e morriam. As mulheres não, elas tinham um mecanismo de defesa de desmaiar. Trabalhar quando estava no limite, põe. Sobreviveram mais que homens. Justo por essa resistência, né? E por essa falta de força que é sempre compensada de alguma forma. O universo se compensa. Né, isso é muito interessante. E falando de sagrado feminino, né, sempre teve essa presença, né, do feminino em tudo que é sagrado, né, em espíritos, em deuses, né, em mestres. A gente fala muito de Buda, de Cristo, a gente fala, mas as culturas pagãs mais antigas falam bastante das figuras femininas também nesses papéis. Né. Atualmente se destaca mais Maria, né, mas sempre existiam, né, essas figuras Ísis, né, sempre é muito destacada, essa parte mais, né, virtuosa, essa parte de ser mulher também ter conhecimento, né, também abarcar essa parte de liderança, de ter sabedoria. Isso é muito, muito bonito mesmo. É uma coisa que algumas pessoas ainda ressaltam essas qualidades do sagrado feminino, representado também pela lua, né, que tem bastante fases. Nós temos as nossas fases, né. O homem já é mais constante, né? A mulher já tem mais as fases dela. Então, tudo isso é ressaltado e representado até na própria natureza, né? O sol, a lua, os elementos, né? A terra e a água, o fogo e o ar, né? Sendo o masculino e o feminino, né? Lá no livro Acima do Céu também, o meu irmão falou que as duas humanidades lá, né? A humanidade aquática e a humanidade terrestre também, o sagrado e o feminino sendo, o masculino e o feminino sendo dividido dessa forma,
né? Então é muito interessante como a natureza, ela revela pela lei de correspondência o que cabe no universo cabe na natureza, e o que cabe na natureza cabe nos seres humanos. Então, estudando o homem, a gente entende a natureza. Estudando a natureza, a gente entende o ser humano, o homem, a mulher. Então, isso é muito legal. É muito bacana usar a lei de correspondência para nos entendermos. Tem alguma leiturinha aí, meu amigo? É o cara que traz os textos pra gente. Olha, eu trouxe, Kelinha, só para trazer ali na carta 4, eu achei a parte espiritual onde fala, lá na página 15 do texto, que não é o livro, mas os textos mesmo baixados, dizendo o seguinte, que Cristo fala: no presente momento, o caminho espiritual mais elevado a seguir em relação aos sexos é reconhecer e respeitar a percepção de que os homens e as mulheres foram criados para realizar tarefas especiais na vida, adequadas à sua natureza fundamental. E aí puxei lá no Livro dos Espíritos as perguntas que começam o capítulo do sexo nos espíritos. E aí, trazendo essa parte também, complementando a carta, tem sexos os espíritos? Aí a resposta é não como o entendeis, porque os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. A pergunta 201. Em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E a resposta é: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então significa que a gente já, em existências, já animou corpos masculinos e femininos também. A pergunta 202. Quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? A resposta: isto pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E aí a consideração fala o seguinte: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso o ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Fecha a consideração. Então, só para que a gente compreenda, que cada posição tem uma necessidade de aprender, encarnando na mulher, encarnando como homem, suas responsabilidades, suas dores, seus sofrimentos, suas experiências, só experimentando para saber, Kelinha? Porque eu posso até falar aqui do feminino, mas se eu não experimentar realmente como vive no corpo feminino, eu não vou ter experiência suficiente para saber como é as suas necessidades, o respeito à mulher, Eu acredito que já devo ter passado algumas encarnações aí femininas, E assim como Kelinha também masculinas, e cada um vai experimentando suas experiências, E vai moldando aí o seu caráter espiritual, Eu acho. E aí, Kelinha, outra coisa, trouxe também a maternidade e a paternidade do Chaves de Sananda, deixei aberto para que a gente dê uma complementada aqui com o que o senhor Sananda fala a respeito dessas responsabilidades. Diz o seguinte na maternidade do Chaves de Sananda: minha criança, o ofício da maternidade é ainda mais sagrado que o religioso, pois a mulher que aceita de forma valorosa a função materna traz em si os princípios da religiosidade, da instrução, do amor e da disciplina. Sobre a tutela das mães estão futuros homens e mulheres que podem abrir caminhos novos. Oxalá todas as mulheres fossem mães por voluntária decisão e planejamento. Mas mesmo não sendo, digo que lembre da mais verdadeira máxima: não há efeito sem causa. O filho que chega ao regaço materno, ainda que seja por caminhos aparentemente tortuosos, é um presente de luz para aplanar o caminho da mulher desarmonizada. E esta mulher é a sombra no deserto do futuro recém-nascido, que anseia desesperadamente esquecer o passado e o deserto ardente da culpa. É claro que em raras exceções tais mulheres recebem filhos missionários, ainda que a chegada da criança pareça inconveniente. Mas eu digo, a única inconveniência existente na Terra é o egoísmo, e a única coisa a ser evitada é o orgulho. Tenho mais uma coisa a dizer para as mulheres terrestres acerca da maternidade.
Quando a mulher torna-se mãe, é um dever para ela instruir-se e abrir a mente acerca de assuntos diversos. É imprescindível que esta mulher expanda a consciência, pois ainda que julgue ser a maternidade um estado insignificante, tal estado é o de primeira professora, ainda que não se veja desse modo. Tal mulher ensina ao pequeno infante as primeiras coisas, e o amor é a primeira delas. Agora eu vou ler da paternidade só para a gente fazer essa comparação, né? Que a gente está falando, por mais que seja sagrado só feminino, mas é importante saber a respeito da responsabilidade de ambos. A paternidade. O pai é o primeiro representante da força protetora e provedora da fonte eterna. É pela presença do pai que a criança descobre pela primeira vez a sua individualidade. É o pai que informa ao filho, influenciando em sua organização cerebral infantil, que ele e a mãe não são mais um só. É incrível, mas a presença do pai terrestre coloca noções espirituais no inconsciente do filho. É na presença do pai que a criança tem o primeiro pensamento lógico de que algo acima dela a protege, porque a confiança que a criança deposita na mãe é instintiva e não necessita de raciocínio. Já o pai precisa demonstrar de forma lógica e testemunhal que é confiável. As presenças do pai e da mãe são essencialmente necessárias. Caso contrário, o sistema de reprodução humano não seria tal qual é. No caso dos animais mamíferos, a presença do pai é dispensável, porque a confiança dos filhotes reside apenas no instinto, e o mesmo se dará na fase adulta desses animais. Não é o caso dos seres humanos, porque o instinto não é, ou pelo menos não deveria ser, o dirigente de sua espécie. Como já disse, o pai é o primeiro mestre do raciocínio infantil e torna a ser mestre mais uma vez quando a puberdade dá início a uma nova fase na vida do indivíduo. Neste momento, a espiritualidade acolhedora, porém restritiva da mãe não é suficiente. É aí que a espiritualidade expansiva do pai entra em ação. Não estou dizendo que o pai seja apenas lógica e que a mãe seja apenas sentimento e emoção. Mas com a presença dele, a criança entende a razão de forma fácil e sem se cansar tanto. Não é à toa que uma criança prefere aprender uma coisa nova ao lado do pai e fica relutante ao aprender com estranhos. Mas a educação externa é mais que necessária. O que eu estou dizendo é que os primeiros mestres devem ser os pais. Agasalhar e alimentar não é o suficiente, e os que fazem apenas isso não cumprem o seu dever, apesar de assim pensarem. Se é a mãe que dá as primeiras noções de acolhimento, intuição, restrição e espiritualidade, cabe ao pai dar as primeiras noções de inteligência sistemática, autoconfiança, ensinando a criança a fazer o bom uso da influência, poder ou dons que aos poucos vai adquirindo ou relembrando. Alguns podem me perguntar: o que acontece se é indispensável a presença de pai e mãe? Fazer o que com a educação e o desenvolvimento dos órfãos, ou com aqueles cuja presença do pai ou da mãe não é possível? Em tais casos, educadores masculinos e femininos devem unir-se para educar essas crianças, seja aquele que adota ou profissional de ensino. É lamentável que no ensino primário haja tão poucos ou nenhum professor. Homens e mulheres têm importância simultânea na educação infantil, que os pais não releguem apenas às mães o dever de educar, porque eles não são apenas provedores materiais, devem ser provedores mentais e espirituais. Porque você mesmo recebe o acolhimento da Mãe Natureza, que também inclui o universo e a proteção e o cuidado da fonte eterna, que é o aspecto paterno. É por isso que no passado foi dito: se os pais terrestres, mesmo não sendo perfeitos, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. É por causa da ausência dos pais que, absortos pelo trabalho, deixaram inseguros os filhos da sociedade, que apresentam agora um raciocínio superficial e desinteressado. Porque os sacerdotes do lar julgam que seu ofício não é necessário, ou não exercem de forma completa. Os que cumprem seu dever na totalidade são raros, e serão recompensados pela fonte eterna. Então trouxe aí, Carinha, a parte
e onde eu encontrei, que localizei, mas tem muito mais conteúdos, né, a respeito dessa parte do masculino e feminino, mas aqui eu acho que ele já trouxe, acho que um resumo da parte mesmo das responsabilidades, da gente compreender um pouco mais um todo, né? Eu acho que a gente expandindo, que tem responsabilidades, somos iguais, não tem nenhum tipo de superioridade entre um e outro. Devemos nos ajudar e nos complementar e aprender com a forma com que foi nos dada para aprender nesse momento. Eu acho que é isso que a gente veio fazer, Carinha. Compreender nossa essência e alavancar evoluindo, cumprindo nossas responsabilidades, sendo um ser humano melhor a cada dia e incluindo, claro, os aprendizados que vão fazendo com que a gente expanda muito mais. O que achou das leituras, Carinha, dessa parte? Então, como é profundo, né? É uma página que dá 3, 4, 5 palestras ou mais, né? Por que a nossa sociedade está tão líquida? Justo por isso, porque os pais da atualidade focam em dar tudo o que os filhos querem e não a presença. E a presença, quando é dada, não é com qualidade. Então, quando esses filhos se rebelam por insegurança, não por maldade, porque os adolescentes, os jovens, as crianças, eles não são vilões, eles estão inseguros. E aí os pais falam, mas eu dou tudo o que você quer, eu me mato, tudo o que você quer, eu te dou tudo, e nada tá bom, porque não tá bom. Você tá fazendo errado, meu irmão, minha irmã. Não é dar tudo o que a criança quer, dar tudo o que ela precisa, e o que ela precisa é de presença. O que ela precisa é estarem ali. Claro, não estou dizendo contra os pais que trabalham, inclusive vocês dois trabalham. Mas quando vocês estão juntos com a Vivian, vocês estão juntos com a Vivian. Né? Hoje em dia tem as creches, é uma outra realidade. A questão não é em como que nós estamos na realidade, é se nós estamos aproveitando. Essa é a questão. Se eu fico 2, 3 horas com os meus filhos, e aquela hora é deles, eu estou com eles. Naquele momento ali, então isso eu vi muito com vocês. Quando a Gislaine te pede ajuda, quando eu fui aí, ela só pede uma vez, 2, 3. Eu acho isso muito bonito. Na hora de buscar, os dois vão juntos buscar. Então isso é muito bacana. Não é, você vai lá, né? Os dois estão ali, então a qualidade do tempo é muito mais importante do que quantidade. A qualidade de tudo, aliás. Quantidade é bom, mas qualidade é ainda melhor. Porque tem mães que não trabalham, mas elas não estão nem aí. Ou são muito severas, ou são muito soltas, né? Ou focam muito em si mesmas, ou manipulam. Então o importante é estar equilibrado. Fazer as coisas e ser inteligente, porque a mulher, às vezes, ela pensa, ser mãe não é importante. Sananda falou que é mais importante do que um ofício religioso, né? Olha como eles enxergam as coisas, totalmente diferente de nós, quando Jesus fala que os últimos serão os primeiros, né? Olha o quanto de mãe que existe no mundo e olha o quanto que existe de líderes religiosos, né? Aí todo mundo pensa, não, ser um líder religioso é melhor, porque a pessoa tem uma fama, tem um destaque. Não, a dona Mariazinha lá do sertão, que ninguém conhece, que criou os filhos direito, vai ter um trono lá nas altas esferas e o líder religioso que não se conduziu bem vai estar sendo resgatado por essa mãezinha. Então, a maneira, né, no livro do Mano lá tá a questão da Gaia e da Maria, que meu irmão pergunta pra ela, quem que é mais superior, uma ou a outra? Ela disse, olha, em hierarquia espiritual, eu, Gaia, sou mais superior do que Maria, porque eu já estou numa categoria crística, sou uma aprendiz, no caso, e ela está na categoria angélica, mas eu cuido da natureza, ela cuida de seres humanos, então ela tem que cuidar do aspecto moral, ela tem que cuidar do aspecto emocional, eu cuido do aspecto físico e instintivo dos animais. Então, assim, o grau de trabalho que ela tem é muito maior, e ela me supera em paciência, não em poder, mas nós nos respeitamos e trabalhamos unidas. Então isso é bem bacana, é bem interessante esse posicionamento ali, né? A hierarquia lá funciona diferente. Bom, eu tenho mais poder que você. Eu tenho mais poder que... Oi, pode falar, minha querida. Sim, justamente. E outra questão que eu quero abordar, falando de sagrado feminino e falando sobre mulher, é a questão de que nós mulheres, às vezes, disputamos.
Eu digo nós porque eu não sou perfeita. Eu não gosto dessas coisas, quando eu vejo, eu repreendo, né? As mulheres que elas, ao invés de se unirem, elas disputam, seja pela beleza, pela inteligência, o cargo, né? Aquela coisa de conhecer a pessoa e já não fui com a cara dela, né? Aquelas disputas instintivas, né? Disputa de território. Então isso, ao invés de nos unir e dar poder para a mulher, muito pelo contrário, numa festa, né? Uma pessoa é mais bonita e acaba incomodando só pela presença, as outras já olham torto. A gente sabe como funciona o nosso mundo, né? Eu não fui com a cara dela, mas não tem nenhuma justificativa para não ter ido com a cara da moça, né? É só insegurança mesmo. Então, isso é uma coisa que nos divide, porque os homens, eles são unidos, eles não têm muito isso, né? Tem a questão da disputa de força, ele até tem, mas a união é um pouco maior. Por isso que eles são mais ousados em algumas coisas, eles se apoiam. Muitas vezes os mais inferiores se unem para fazer coisas erradas, né? Mas estão ali se apoiando, né? Então, as amigas verdadeiras é mais complicado. Não vou dizer, claro, tem muitas amigas irmãs, mas a disputa é um pouco maior. Sim, eu não sei porquê, mas pelo menos na minha realidade, dia a dia é assim, né? E cada mulher tem a sua beleza, cada mulher tem o seu grau de inteligência e de importância. Né? Às vezes o que falta na uma sobra na outra, e aí se complementam. Né? Eu conversei com várias pessoas isso. Eu digo, olha, você, nesse ponto aqui, não sabe fazer, mas nesse ponto aqui eu não sei fazer. E aí você faz para mim, eu faço para você, então não tem motivo, né? Quando eu percebo esse tipo de coisa, eu chamo para conversar. Né? Eu já morei com pessoas assim, eu já convivi, enfim. E eu chamo para conversar e digo, olha, nesse ponto aqui você falha, mas nesse ponto aqui você me complementa. Então não tem motivo, né, para ser assim. E aí as coisas fluem, as coisas vão, e olha, grandes amizades nasceram assim. E eu vou dizer uma coisa, quando se junta informações, quando se junta pessoas, o poder é maior. O poder é maior. Então juntar o feminino, o poder masculino, o poder feminino, né? Utilizarmos, né? Chamarmos mesmo a ajuda da mãe das mães, né? Pedir ajuda da Maria, pedir ajuda da Gaia, pedir ajuda, né? Das outras que a gente conhece, a Madre Teresa, né? Essas pessoas que estão aí, né? Para ajudar também, e pedir ajuda também, né? Dos nossos auxiliadores masculinos. Cada um vai ajudar de uma forma. O poder que vai chegar da nossa mãezinha é diferente do que vai chegar diretamente de Jesus, né? Ele também é acolhedor, mas é um acolhimento que vem pela força e pelo poder, né? Não é um acolhimento que vem pela doçura feminina. A doçura masculina existe, é maravilhosa, mas é uma outra doçura, uma doçura firme, né? A doçura feminina nos faz acalmar, nos relaxa totalmente, né? Então, a doçura masculina, o poder de Jesus, ele nos chama ao compromisso, ele nos chama a despertar. Faça, vai, corre. Quando a gente precisa desacelerar, não, calma, você já foi, calma, você fez a tua parte. Quando é desacelerar, né? Aí é com elas, aí é com Maria de Madalena, né? Aí é com elas, com as nossas amigas, Sara, Kali, né? Então a gente tem aí essas queridas para nos auxiliar. Então vamos orar, vamos pedir, né? Essas presenças, essas companhias mais próximas de nós, e vamos também tentar ser mais como elas. Eu tô tentando, porque, né? Que eu tenha a paciência delas, a graça, né? A inteligência, né? A superioridade moral, a gente vem pedindo, né? E vai tropeçando, vai levantando, e vai tropeçando de novo e levantando até que a gente consegue. Tem um outro tema, além do sagrado feminino, que a gente ia abordar aí, né, Alisson? Oi, Keninha. Pode falar, Keninha. Não, então, tinha o sagrado feminino, tinha mais um tema que a gente ia abordar. Eu não vi aqui qual seria o outro. Mas vai ter que ficar também para outro, porque a gente já tá quase estourando o horário. E a Gisdane teve que ir ali cuidar um pouco da Vivi. E já tá fechando com o nosso horário, Keninha. Eu deixei até separadinho aqui uma situação das cartas, da carta 4. Eu deixei aberto aqui também, que o pessoal vai passar o texto do que você contou a respeito de quando o Sadraque conversou com a mãe Gaia, né? Pachamama, né? O espírito planetário aí de Gaia, né? Mostrando ali a pergunta sobre Maria de Nazaré, sobre ela, sobre qual é a responsabilidade das duas, né? Da maternidade ali, né? A Maria é regente da maternidade,
na esfera humana, então eu deixei aqui pro pessoal dar uma lida também, né, que fica bem interessante de saber, né, essa responsabilidade, inclusive a nível de regência do nosso planeta, né, Kelinha? Que baita informação de saber a respeito de como é seríssimo essa parte feminina também, a nível planetário. Não só a gente conversando aqui, homem, mulher, encarnando um homem, encarnando uma mulher, mas isso é seriedade espiritual, né? A nível de... Sim, existem departamentos. Tem uma parte desse texto aí que fala assim, que tem umas mulheres ali que são responsáveis na falange de Maria pelo esclarecimento feminino. Responsáveis só pelas mulheres que trazem informações, descoberta científica e tudo isso. Então, assim, a responsabilidade feminina na administração do nosso mundo é muito intensa. A gente tem uma ajuda grandiosa das falanges femininas a nosso auxílio, né? Também a Iemanjá, Oxum, sem preconceito nenhum, as nossas, né? Esses seres aí, até estavam presentes nessa reunião ali também, né? Então, eles também nos auxiliam. A gente tem um apoio em massa do feminino, né? Então vamos recorrer sim a esse apoio, desfrutar dessas energias que vão nos acalmar, vão nos esclarecer, que vão nos conduzir, né? E um abraço enorme para a Gi, porque a gente sabe que ser mãe é isso mesmo, né? Um olho no fogão, o outro olho na criança está chorando, o outro olho, né? Então assim, vai do jeito que dá, e um abração enorme para ela. Se ela pudesse despedir da gente, tudo bem. Se não puder, tudo bem também. A voz dela no vídeo vai ficar muito bom. Eu gosto muito de ouvir ela falar, tem uma voz bem gostosa de se ouvir, né? É uma amiga mesmo, né? Já estendo meu abraço para ela, se ela puder vir aqui, beleza? Se não, também. Um abraço bem apertado para minha amiga aí também. Sucesso na gestação. Então fiquem na paz. Eu vou terminar com essa fala aqui, ó, para resumir o que a gente conversou hoje. Carta 4. Assim como o homem deve aprender a canalizar diariamente o aspecto pai da consciência divina na família e no trabalho, do mesmo modo, a mulher deve aprender a expressar o aspecto mãe da consciência divina em sua vida diária. Se dentro de uma cultura a mulher é considerada simplesmente uma posse, um objeto dos desejos do homem, e não é tratada como uma mulher absolutamente igual ao homem, tal cultura não compreendeu a verdadeira natureza do homem e da mulher. O homem e a mulher são duas metades iguais de um todo. Então, me despeço também, com essa frase final aí. Eu recomendo que o pessoal leia a carta de número 4, que é muito esclarecedora. Aqui ele vai tocar contando a respeito de muito mais sobre o reequilíbrio, né, entre o homem e a mulher, e as suas tarefas e responsabilidades que nasceram aí cada um nos seus corpos específicos. Então, Kelinha, agradecemos a consciência divina, o nosso pai e mãe da natureza, que nos dá essa oportunidade de poder vir aqui no planeta, manifestar a nossa consciência, crescer aqui e nos tornar um ser humano melhor, para que um dia a gente seja algo maior do que somos hoje. Agradecemos a presença de cada um, que Deus abençoe cada um, e que nós possamos crescer como homens ou mulheres neste mundo, reequilibrando o que Deus nos deu em dois aspectos, para que possamos transcender eles, aprender com todos eles, e assim poder nos manifestar de uma forma muito mais equilibrada e sábia durante a nossa eternidade. Obrigado, Kelinha. Fique na paz e até a próxima. Igualmente. Tchau. Tchau.